E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da questão do empréstimo consignado. Isso vem sendo aí uma das principais queixas de consumidores, especialmente no início desse ano, é isso mesmo? É isso daí, Ellen. Desde o ano passado a gente vem sofrendo com isso. É uma prática abusiva, que chega a ser um crime contra a economia popular, porque é uma covardia que fazem contra os pensionistas e aposentados. A gente tem fiscalizando, a gente tem atuando bastante. Temos um apoio do Ministério Público, do representante do Ministério Público, o doutor Fernando Belazzi está conosco. A gente está sempre trocando figurinhas, fazendo alguma coisa junto. Nessa semana eu oficiei o INSS. Eu quero conhecer o convênio que foi celebrado entre o INSS e o banco que mais dá problema, não só na cidade, no estado, mas no país. A gente quer saber como que esse convênio foi celebrado, como que o INSS autorizou com que fizessem os empréstimos consignados, né? Nos deparamos com situações bizarras de pessoas analfabetas que foi nos apresentado o contrato dessas pessoas autorizando o empréstimo. Então, são situações que têm que ser apuradas não só pelo PROCON, mas que com toda certeza nós enviaremos também para o Ministério Público e para as delegacias de polícias, para que se apure esses crimes aí contra o consumidor. Isso é bem interessante, ô Georges, porque eu tenho alguns conhecidos aí, amigos também, que se aposentaram recentemente, mas é uma coisa impressionante, que a partir do dia que eles se aposentaram, já pelo INSS, tudo regularizado, o telefone começa a tocar que não para mais oferecendo serviços de empréstimo consignado. Então, na verdade, existe um vínculo. Como é que as pessoas descobrem esses novos aposentados, se é que eu posso chamar assim, que tão recentemente se aposentam e já estão sendo aí abordados constantemente com ligações, informando e oferecendo esse empréstimo consignado? O próprio INSS que disponibiliza isso, então? A investigação vai ser maior. A gente está falando também de LGPD, de Lei Geral de Proteção de Dados. Certo. E esses dados são sigilosos, é lógico. Então não poderiam os bancos ter acesso a esses dados, de quem está se aposentando recentemente, seja qual for o dado, a não ser que a pessoa própria autorize que se forneça. Então é muito maior, essa prática é muito abrangente, hoje assim está corriqueira. Os bancos, eu tenho me reunido virtualmente com os bancos, a gente montou quase que um estúdio lá na minha sala. Tem que ser, a gente tem que se adaptar aos novos tempos. Antes mesmo de eu chegar no PROCON, eu estava em outros 2 departamentos da prefeitura, então eu já estava fazendo. Eu dirigia também o GARD, que é o Grupo de Avaliação de Riscos Difusos, e o Departamento de Habitação. Então fazia com que eu me reunisse. A gente não parou, a prefeitura não parou, graças a Deus a situação é muito boa na cidade, apesar das mortes, né? A gente tem uma situação, se comparado com outras cidades, uma situação tranquila. Então a gente continuou trabalhando a todo vapor. Então eu tenho me reunido com os bancos, entre esses este que me dá o maior problema, lá no PROCON, que mais causa aborrecimento para os consumidores, e eles têm falado o seguinte: nós não temos agência física, mas nós temos os correspondentes. Eu falei, então tudo bem, enquanto vocês não me apresentarem uma listagem de correspondentes descredenciados, continuarei a multar vocês. Então, assim, é mais fácil jogar a culpa do lado mais fraco da situação. Mas não é, eles são solidários, respondem solidariamente por essa prática e terão que continuar respondendo. Então, isso não pode mais acontecer. Os consumidores não podem. Porque você veja bem, a gente está vivendo uma crise, uma pandemia nunca antes vista. Talvez, assim, a gente não viveu na gripe espanhola, mas a gente tem conhecimento do que aconteceu lá. Mas hoje está fazendo muito mais estrago, inclusive para a economia. Então você não abala só a economia daquele correntista, daquele aposentado, daquele pensionista. Você abala a família dele também. Você abala o psicológico dele. Porque muitas vezes esse aposentado, ele está recebendo o filho em casa que ficou desempregado com a família. Então ele tem aquele dinheirinho contado para fazer as suas compras e não consegue. Porque a covardia é maior, né? Ele não opta por fazer primeiro o empréstimo consignado e segundo, ele não tem a opção de não fazer o pagamento. Já vem descontado na folha dele. Então isso é muito grave. Então isso a gente tem que apurar e tem apurado e tem que ter mãos muito pesadas aí para punir. Agora, Sr. Clóvis, Jorges, perdão. Nós temos visto aí também alguns casos, inclusive, de que alguns bancos estão tendo essa informação que saiu a aposentadoria para o pensionista antes do que o próprio pensionista. O próprio pensionista nem sabe que ele já foi beneficiário, que já saiu a aposentadoria dele. O banco está sabendo primeiro do que eles. Então, minha outra questão é, os bancos, eles têm pago essas multas?
Tem pagado, eles têm pagado essas multas sim. Algumas assim são muito recentes, não tem prazo de recurso ainda, mas eles muitas vezes pedem um desconto que nos permite, a nossa lei permite com que façam desconto para o pagamento à vista. Então eles têm cumprido com essas obrigações. Mas eles tentam relutar, né? A maioria reluta, vão à última instância para que não sejam pagas essas multas. Esse maior banco, inclusive, foi vendido, parte dele semana passada, acho que vocês fizeram até uso da notícia aqui no programa. 40% dele foi vendido para uma grande empresa americana, um grande grupo americano. Então eu espero que isso diminua, que acabe essa prática, porque tem abalado demais o emocional das pessoas. A gente que está ali no PROCON atendendo o público, diretamente com o público, você acaba ficando muito sensibilizado e a questão humana, né? A gente não pensa nem só na relação consumerista, não, mas é o lado humano da situação, que é muito grave. Uhum. E eles chegaram já a relatar alguma coisa sobre essa questão de eles receber essa informação primeiro do que o próprio segurado? Já ouvimos sim, já ouvimos.